Não, cara, eu não tenho dinheiro. Não tenho mesmo. Não dá, cara, eu não tenho nenhum. Não tenho. Não vai rolar. Não. Tá, eu tenho, sei lá, um notebook, eu tenho alguma coisa assim pra te dar meu dinheiro pra pagar. Não tenho. Não rola. Vou ligar pra polícia. Vou tirar uma selfie. Aí, ó. Mas o que aconteceu aqui? Não sei, ela tava aí na calçada. Você viu alguma coisa que aconteceu? Não, eu tava em casa fazendo cookie, aquele cookie de banana que vai farofinha, sabe? Depois você podia passar lá comer. Tá bom, sua Lemou, eu vou te levar pra prisão, pra te levar como testemunha. Olha, mas eu não vi. Mas eu vou te levar e eu quero usar essa minha gema nova aqui, então vamos lá. Meu Deus, mas eu não vi nada, eu tava fazendo cookie de banana. Mayday, Mayday, temos um homicídio doloso aqui na rua Abraham Lincoln. Ai, meu Deus do céu, agora eu vou ter que limpar esse sangue. Pelo amor de Deus, hein, garota? Tem que morrer bem no meio da rua. Em pleno domingo com esse sol lindo, podia estar na praia. Vamos, colega? Vamos trabalhar. Ai, meu Deus. Nossa, olha aqui, ó. Isso aqui pode ir para análise. Nossa, tá tudo sangue. Será que é sangue? É sangue. Ajuda aí, né? Ai. Agora, laboratório, né? Descobrir quem fez essa bagunça. Vamos embora?
faria para fazer uma análise dessa publicidade? Então, a gente vai pegar aquela bituca e vai extrair, vai fragmentar ela para extrair o máximo possível de saliva. A etapa seguinte é a digestão, a fragmentação do DNA, com uma enzima de restrição, que irá conter um grande número de fragmentos diferentes, com diferentes tamanhos. Tá, então essa separação de fragmentos de DNA, eles são ordenados pelos tamanhos, né? Então esses tamanhos utilizados são pela técnica de eletroforese? A técnica de eletroforese, então, é aquela técnica que usa diferentes moléculas e elas são separadas pela velocidade da vibração do campo elétrico? Muito bem! Esse procedimento consiste em submeter os fragmentos de DNA de um gel a uma corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica de DNA migrará dentro do gel em direção oposta. Isso é, em direção aos eletrodos positivos. Os fragmentos menores eles vão correr mais rápido que os maiores, o que vai permitir a separação por tamanho. Após a separação dos fragmentos do gel, eles são transferidos para uma membrana de nylon, por capilaridade. Esses fragmentos eles podem ser manipulados para sua visualização. Então, para facilitar a visualização desses fragmentos, é feita uma hibridização de sondas, que é a adição de sondas coloridas ou radioativas no nylon, na membrana de nylon, que vai permitir a visualização, a melhor visualização desses fragmentos. E aí, após a hibridização, que a gente vai buscar o perfil de DNA, que ele vai gerar diferentes sondas na membrana, que vai ser o resultado de um bandeamento de diferentes tamanhos. Entendi. Cada indivíduo, então, tem a mesma sequência de nucleotídeos, é de 1 a 4 ou de 10 a 100, dependendo do método. Isso. Mas quer dizer, então, que a quantidade que eu tenho, você também tem? Não. A sequência de nucleotídeos pode ser a mesma, mas o número vai ser diferente de cada indivíduo. Ah, entendi. É isso, então, que a gente analisa para poder fazer o teste. Isso. Então, é por causa dessa repetição, como a gente vai repetindo os nucleotídeos, a gente usa 17 STRs ou VNTRs para diferenciar um indivíduo do outro. Então, aquele indivíduo, se ele tiver ficha na polícia, e se lá tiver 50 ou 15, 17 sequências dele, e ele realmente tiver isso aqui no laboratório, fechou, é ele. Isso, é ele. Mas e essas sequências, elas não se repetem? Se repete, mas por isso que se usam 17 STRs ou VNTRs. Já se reconhece onde existem as maiores repetições na população e foi desenhado primes específicos para essas regiões, que são aquelas 17. Então, se pega o CODE, que é um banco de dados da polícia, que a gente já extraiu aquele DNA e vai comparar com aquele banco de dados. Então, tá, eu entendi. Mas eu li na internet alguma coisa sobre satélite ou microsatélite. O que quer dizer isso? É a mesma coisa? é a mesma coisa, microsatélites são pequenininhos. Mas o importante é saber que são regiões codificadoras, não dá para gene nenhum. São repetições intrônicas, que é o que dá a diferença de personalidade dos indivíduos. O que são? Que intrônicas? É o que não é expresso. Ah, Lembra lá do exon, que é o que expressa a proteína. E o intron é a região repetitiva que dá a diferença dos indivíduos. entendi. Então, eu acho que eu posso te ajudar a tirar essa dúvida. Para você entender melhor, olha essas imagens aqui. Entendi. Um dos resultados mais interessantes do projeto Genoma Humano foi a descoberta de que aproximadamente 99,9% do genoma humano é comum entre quaisquer indivíduos, ou seja, apenas 0,1% é onde estão as diferenças entre cada um de nós. Esse 0,1% corresponde a mais ou menos 3 bilhões de pares de base, que são o que denominamos de polimorfismos. Esses polimorfismos resultam, então, na variabilidade que a gente encontra dentro das populações
E, portanto, essa variabilidade é o que nos dá a individualidade e a identidade de cada um de nós. Essa individualidade e essa identidade única serve, portanto, para que a gente possa fazer alguns tipos de testes, como, por exemplo, determinação de paternidade ou outros vínculos genéticos, identificação de criminosos e vítimas em casos forenses, determinação de zigosidade em caso de gêmeos e aconselhamentos genéticos em casos de diagnósticos de doenças genéticas. Os marcadores que atualmente são utilizados para esses testes são os marcadores denominados de STRs, ou pequenas repetições em tândem, ou então conhecidos como microsatélites. Esses marcadores estão localizados em locais únicos do nosso genoma, especificamente num determinado cromossomo. E esses STRs se baseiam na repetição de um bloquinho de pares de base. Esses bloquinhos podem ter de 2 a 6 pares de base que vão se repetindo em tândem. Nessa figura, por exemplo, nós temos um exemplo de repetição de um bloquinho GATA que vai se repetindo várias vezes em determinado local da sequência. Esses marcadores, como nós já falamos, estão localizados em locais únicos do genoma e espalhados aleatoriamente dentro das populações, entre os indivíduos da população. Portanto, cada indivíduo carrega 2 cópias desses polimorfismos, desses marcadores genéticos. Essas cópias podem ser iguais, número iguais de repetição desses bloquinhos, e aí a pessoa será uma homozigota, ou indivíduos podem ser heterozigotos, ou seja, carregar cópias, número de repetições diferentes em cada um dos cromossomos homólogos daquele determinado par. Esse número de repetições, que é variável dentro da população, é representado pelo exato número dessas repetições, ou seja, as pessoas são identificadas numericamente para cada um dos marcadores. Então, uma pessoa pode ser 4-4, pois ela possui repetições, 4 repetições em cada um dos cromossomos, ou outro indivíduo pode ser 3-6, porque carrega 3 repetições desses bloquinhos num cromossomo e 6 repetições no outro cromossomo. Quantos desses marcadores, tipo STRs ou microsatélites, são necessários para que nós tenhamos um perfil que é único para cada um de nós? E esse tema foi desenvolvido pelo FBI por meio de estudos populacionais e definiram que 13 marcadores STR são suficientes para gerar um perfil que é único e exclusivo de cada um de nós, com exceção de gêmeos monozigóticos. Esses marcadores estão distribuídos ao longo de vários cromossomos no nosso genoma e recebem nomes diferentes. Atualmente, a análise desses 13 marcadores pode ser realizada de uma única vez por meio da utilização do sequenciador automático de DNA. A diferença é que a maneira que nós vamos observar o resultado difere graficamente do que é observado no gel de agarose. Ou seja, enquanto que na agarose nós observamos bandas que representam o número daquelas repetições, o sequenciador automático gera um resultado em forma de pico ou eletroferograma, mas que representa exatamente a mesma coisa que as bandas no gel. A outra diferença é que o sequenciador automático permite que nós amplifiquemos os 13 marcadores numa única reação de PCR e gera um resultado que nós podemos observar aqui, que é o perfil de um indivíduo de uma única vez. Então, aqui podemos observar não 13, mas 16 marcadores que fazem o perfil de um único indivíduo. É sempre importante lembrar que o teste de DNA não deve ser utilizado como teste único ou exclusivo para definição de qualquer tipo de caso. E sim, ele deve ser usado como mais uma prova dentro de qualquer tipo de testes ou de paternidade ou de análises forenses. Tá vendo isso aqui? Tá vendo esse buraco aqui? Quem matou esse cara aqui? Quem matou esse cara aqui? Você não viu? Você viu! Você viu! Quem matou? Pode falar! Pode falar! Fala! 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 Quem matou? Foi um de vocês. Quem matou? Um de vocês, o caralho! Um de vocês é o caralho! Quem matou esse cara aqui foi você! Seu fiado! É você que financia essa merda aqui!
Seu maconheiro! Seu merda! Yeah.